Boa noite a todos. Quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Então nós vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso tema de hoje, que é a lei da destruição. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Então a gente vai passar primeiro uns recadinhos. Quarta-feira que vem a gente tem a pastelada. Como sempre, a gente faz uma semana sim, a outra não, né? Quem desejar, a André está passando a planchetinha, né, para fazer a encomenda. Fluidificado não engorda. Não engorda. É frito na água. E no dia 13 de maio, a gente vai fazer a nossa quinta feijoada? Ou quarta? Quem sabe? Quarta feijoada. É uma das melhores feijoadas que eu já comi. Quem já comeu pode dizer. E não vai me desmentir, né? É farta. Uma marmita, assim, compreende, assim, para umas 2 pessoas. Dá para comer bem mesmo, né? Como a gente vai fazer só dois eventos no ano, então a gente quer vender o máximo possível para a gente não ter que ficar fazendo eventos muito seguidos, né? Porque além de ser desgastante para a gente vender, tira muito tempo, né? Que a gente pode estar fazendo outras coisas. Então quem quiser, vai ser no dia 3 de maio, que a Umbanda comemora o Dia dos Pretos Velhos. Acho que era isso que a gente tinha de recadinhos. Vamos falar hoje, então, uma reflexão sobre o momento atual e a lei da destruição, né? Uma lei tão temida, né? E é uma lei moral. Compreende como uma lei moral dentro do Evangelho, né? Quais são as leis morais que o Evangelho fala para nós? Que a gente já estudou algumas. A lei de adoração, lei do trabalho, lei da reeducação, lei da reprodução, da conservação, da instrução, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e, por fim, a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, todas essas leis é estudado no Evangelho e no Livro dos Espíritos, tá? Então, essa aí compreende as leis morais. E a destruição é uma lei moral. Daí as pessoas vão dizer, mas destruição? Então, nós vamos conversar sobre a lei da destruição. Mas antes da gente falar sobre a lei da destruição, vamos refletir acerca do Evangelho de Jesus. Onde eu vou ler um trecho que está no capítulo 27, Pedi e obtereis. A ação da prece pela transmissão do pensamento. E então nós vamos ler o que diz o item 12, tá? Do capítulo 27. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma as que o homem não pode evitar, muitas a gente não pode evitar, né? E outra, as atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa do que a primeira. Então é muito mais numerosa, né, a categoria em que o homem provoca a destruição do que a destruição natural. Se a gente observar, a maioria das situações que acontecem, muitas são decorrentes da lei humana, do uso indevido do homem e da natureza. Então acaba tendo a destruição.
Mas Kardec ele divide a destruição então das leis naturais como uma lei natural e a destruição quando ela é abusiva, né? Quando ela é feita pelo homem. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das aflições. A maioria das aflições que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus. E que se observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Né? Então aqui na Terra, a gente não é muito bom praticante, né? Das leis divinas. Tudo que contraria o homem adora fazer, né? Se a gente não ultrapassasse os limites, então, do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, né? Não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos nossas ambições, não teríamos a ruína. Isso é muito importante. O homem é muito ambicioso, então ele sempre quer ter mais e mais e mais, e nem que isso precisa destruir a natureza, ao ponto de excesso, né? Se o homem não quisesse subir tão alto, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de ter as vinganças e assim por diante. Irmãos queridos, podemos refletir agora acerca dessa lição, então, em que Jesus fala: pedi e obtereis. Que eu li agora nesse momento para nós, porque sabemos muito bem que a nossa incúria, que é a falta de cuidado, de desleixo, o fato de nós não olharmos a vida como ela deveria ser vista dentro dos princípios de Jesus Cristo, que nos disse categoricamente que somos todos irmãos. Temos o dever de nos ajudarmos mutuamente, pois a dor de um deveria ser a dor de todos. Então, não podemos dizer que Jesus... Então, nós podemos dizer que Jesus nos orientou o quê? Amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nessa máxima de Jesus, ela está contida em todas as religiões, certo? Todas as religiões, até nas filosofias, se tu for olhar. Mas nós ainda aqui estamos engatinhando nesse processo de compreensão do significado dessas palavras sublimes do Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos atravessando momentos de dores no planeta, isso é inegável, né? Cada um com a sua dor e uma dor coletiva, né? Esses momentos onde vemos tantas pessoas desencarnando por diversas razões. Tantas pessoas que se encontram confinadas no seu próprio eu, no seu próprio vazio interno, com medo por depressão, pânico. Estamos percebendo que muitos encontram desespero, desesperança, revolta, murmúrios. Mas o Cristo, Ele sabe de tudo. Ele nos deixou o seu legado de amor para nós que seguimos, e as lições do Cristo são perenes. Passa-se séculos e séculos e séculos, e o que Ele falou continua sendo a verdade. A verdade que nós aqui, habitantes do planeta Terra, ainda podemos conhecer, né? Não tem como a gente trazer a verdade para um jardim de infância, né? Então, cada um no seu grau de evolução. Quando nós partimos, então, da infância, né, para a adolescência, quem sabe muitas coisas serão abertas a nós. Antes disso, que nós nos contentamos com o que a gente tem. Nós somos espíritas.
Temos a compreensão desta doutrina esclarecedora. Temos a compreensão dessa doutrina consoladora, que traz a gente amplo entendimento do que acontece no mundo. E principalmente nesta hora, em que muitas coisas acontecem e vão acontecer. Sabemos bem, nós estamos todos sujeitos à lei da destruição. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa grande lei moral, que é a lei da destruição. Tudo que está sob os seus olhos está morto ou vai morrer. Tudo que seus olhos veem está morto ou vai morrer. Nada do mundo das formas vai permanecer. Nada. Tudo está em transformação. Tudo está em transformação. O olhar tem que ser para o essencial, para a essência e não para a matéria. Porque quando a gente olha pelo prisma da matéria, a destruição é algo destrutivo, é algo talvez vingativo, é algo que nos traz repulsa se eu olhar com os olhos da matéria, né? Mas a destruição sempre será dos corpos, das formas, e não da essência. Quando vocês, não sei se alguém aqui assiste aquele Animal Planet, né, e vários outros, né, que tem em relação ao animal, a vida selvagem, né, e que a gente vê às vezes um leão, né, pegando na goela, né, no pescoço de um cabrito, sei lá, de uma gazela, né, a gente vê, que dá um choque na gente, não dá? Porque a gente está vendo o quê? A matéria. A gente não vê aquele princípio inteligente daquela gazelinha sair e ir embora. A gente só vê aquela coisa drástica, né? Sangue e tal. Mas isso também faz parte do princípio e da lei da destruição. O que é a lei da destruição? Então, Kardec pergunta sabiamente para os espíritos da verdade, na questão 728 do Livro dos Espíritos. É a lei da natureza a destruição? Uma lei natural a destruição? Aí os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Aí ele pergunta na letra A: o instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios da providência? Daí eles respondem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins. Que objetiva? Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Ele está falando aqui da vida animal, ok? Não estou dizendo que o ser humano também não se destrói, né? Mas aqui essa pergunta é direcionada ao mundo animal, né? Porque a destruição, né, é a cadeia alimentar, né? Os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos no envoltório exterior que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas o envoltório. O princípio inteligente continua, né? Só que a gente não vê. Que é destruído. E ele é simples acessório. Então, quem morre é o acessório, não o princípio inteligente. E o acessório não é a parte essencial do ser vivo. Então, a parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Então, aqui ele está dizendo que a lei natural é esta lei da destruição. Né? E ele falou, para equilibrar também, né, o ecossistema e para a evolução daqueles seres que são destruídos. Eu não sei se vocês lembram, mas saiu aí, eu não sei em que ano foi, lá dos coelhos da Austrália, que levaram então os coelhos lá na Austrália, dois coelhos chegaram na Austrália, bonitinho e tal,
E esses coelhos se multiplicaram de uma forma que alterou uma grande no ecossistema, alteração no ecossistema, né? E então, alguns anos mais tarde, os coelhos começaram a arrasar pastagens australianas e áreas agrícolas, que causaram o deslocamento de muita espécie e até mesmo a extinção de outras. Houve um momento de controle desses coelhos através da destruição. É uma lei. Até o homem usa. Né? Mas tudo tem um tempo determinado na vida da gente, não é? Tudo tem um tempo determinado. Está lá em Eclesiastes, se alguém leu lá no capítulo 3, versículo 1. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, mas também haverá tempo de colher. Então, tudo está certo quando o homem não causa os excessos. E aí a providência divina também usa desses excessos para fazer os reajustes das leis, né? A lei da destruição. Esta lei diz respeito à destruição, mas a destruição a gente pode entender como uma transformação. Uma transformação, um processo natural de renascimento, regeneração da matéria para o equilíbrio do mundo. Né? Então, assim, eu já ouvi em várias palestras e mesas espíritas, né, mediúnicas, onde a gente às vezes pergunta para os guias, né, por quê? Por que tanta destruição, né? Guerras e por aí afora, né? E eles nos perguntam, a destruição, meus filhos, é uma lei natural. E não respondem mais nada. Para eles é uma lei natural, porque eles veem que só está se destruindo o corpo, a matéria, a essência permanece. Com isso, os flagelos, que eles falam, os flagelos destruidores, né, dizem respeito a um adiantamento, ao progresso, já que o espírito de algum modo irá buscar o estado de regeneração moral. A lei da destruição é uma lei moral. Então, entender isso vai fazer com que a gente não se choque tanto quando há uma destruição, desde que ela seja natural. Entretanto, algumas vezes eles são considerados como castigos, quando na verdade são leis educativas. Olha como faz toda a diferença quando a gente imagina, porque eu estou sendo castigado. Não, eu estou sendo educado. Lembra que a gente está na escola e que a gente está em vários graus, e para eu passar para um outro nível eu preciso passar pelaquela fase. Então eu estou sendo o quê? Educado. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim Deus castiga ou educa a humanidade com flagelos destruidores? Aí eles respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Porque às vezes, se não há uma destruição, pode levar décadas para aquela mesma pessoa avançar. E assim, com a dor, a lei moral que reverbera, essa pessoa adianta. Daí eles continuam. Não dissemos para vocês que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Quando daqui a gente parte, a gente às vezes comete um monte de coisa errada. Então há o fim daquele corpo. Quando eu chego no espiritual, eu vou rever as lições aprendidas e as que eu não aprendi. Então ali é a educação. Aí eu vou dizer, não, eu preciso voltar e refazer aquela lição que eu tirei 0. Aquela que eu tirei 5, eu posso dar uma melhoradinha também. Né? Aquela que eu tirei 8, eu não vou mexer nela por enquanto. Né? A gente vai vendo que é interessante para nós. Né? Não vamos mexer em tudo porque a gente não vai dar conta. Então, é o que Kardec
Kardec está dizendo, é o que os espíritos estão dizendo aqui para Kardec, ó. Aí ele fala assim, ó, é necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal. A destruição, você só julga a destruição pelo meu ponto de vista, pelo ponto que eu tenho, né? Se as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Porque a gente só consegue se identificar na matéria. Então, há um flagelo, aconteceu uma calamidade, qual foi o prejuízo que eu tive com isso? Então, isso eu sei, né? Mas, por trás disso, o que eu aprendi? O que foi educativo para mim? Por trás disso tudo, por trás dessa destruição. É isso que a letra quer dizer para nós. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de séculos. Isso foi a resposta dos espíritos, tá? Na 740 eles falam assim, ó, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com as necessidades mais duras? Às vezes um pai precisa ser um pouquinho mais severo com o filho, para que ele possa aprender. Então ele fala assim, os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar a sua paciência, sua resignação na vontade de Deus e ao mesmo tempo que lhe permita desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, Kardec fala na destruição humana e na destruição natural. Entretanto, vale dizer que a destruição humana é diferente da destruição natural, né? Quando a destruição humana é o humano que destrói, né? Não é uma lei moral, né? É um instinto de crueldade que muitos têm, né? Como o Espiritismo nos ensina, os seres humanos ainda são imperfeitos. Okay? Isso acho que ninguém mais tem dúvida, que a gente fala aqui muito, né? E com isso, acabam colocando as necessidades materiais em frente das espirituais. Então, raramente tem espíritos encarnados aqui na Terra que conseguem olhar para a matéria como efêmera, né? E o espírito como algo perene, né? Então, a gente vive para a matéria e esquece do espírito. Em vez da gente viver por espírito e aprender com a matéria. É o contrário, né? É sendo que o Pai Joaquim fala no livro dele, né? Eu estou nessa persona, mas eu não sou essa persona. Eu sou um espírito que estou vivenciando momentos na matéria, mas a minha realidade é espiritual. Mas as pessoas não entendem isso, né? Então as pessoas usam essa nova chance de estar aqui no planeta para alcançar bens e bens e bens e bens, e esquecer que o verdadeiro bem é aquele que tu vai levar, né? O que tu não leva é só um empréstimo. E isso é uma coisa muito difícil de as pessoas entenderem. É muito difícil. Devemos lembrar também que a destruição é proporcional ao desenvolvimento moral. Então, quanto mais nós vamos nos apurando, quanto mais a gente vai nos desapegando, aí tá a palavrinha tão falada aqui nessa casa também, né? É a caridade, é o desapego, né? São palavras que Kardec usa muito. Então, quanto mais nós vamos nos desapegando da matéria, mais a gente vai se sutilizando e menos haverá destruição. Por quê? Porque a destruição está totalmente vinculada à moral. Então, quanto mais eu estou moralmente evoluído, menos eu vou precisar ser destruído. Entende? Porque eu vou me elevar a planetas onde a destruição não será mais necessária. Aqui é necessária ainda para a evolução, como medida socioeducativa. Né? Com isso, à medida que o espírito então sobrepuja a matéria, né? Ele deixa de ser apegado e a necessidade da destruição vai se enfraquecendo. Mas tem espíritos que estão nos níveis de imperfeição, acarretam excessos. Por exemplo, olha que exemplo interessante. O que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites
que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Daí os espíritos respondem, olha só, preponderância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação de Deus. Porque vocês veem, mesmo os espíritos, mesmo os animais que têm só um princípio inteligente, eles não matam se não vão comer. Não é verdade? Eles vão lá, matam exatamente para matar sua fome. E as pessoas que... Caça desportiva, caça por ter vontade de caçar. Claro que talvez isso vai ser comido lá na frente, a gente não sabe, mas né, é o exagero, né, o excesso, o desequilíbrio. Né? E isso é uma destruição. Né? E toda destruição em excesso é um crime contra as leis. Essas pessoas terão que prestar conta do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isso significa que cede aos maus instintos. Isso está na questão 735 do Livro dos Espíritos. Então, os abusos, por exemplo, a caça, vão de contra a lei da destruição, pois dificultam a evolução. Portanto, são essas pessoas que levam nações a se destruírem nas guerras. Isso está no Livro dos Espíritos, tá? E ainda, com as guerras em andamento, as sociedades podem ter a necessidade de melhorarem perante a destruição. Como? Elas apuram seus níveis tanto intelectuais como morais e a partir da necessidade da liberdade e progresso que a guerra os obriga a desenvolver. Ele vem falando também da guerra, né? Vem falando da guerra, que também é uma forma, né, de destruição, né, causada pelos homens, né? E o egoísmo como base, né, de tudo. E a gente tem exemplos magnânimos no Evangelho. E sabemos também que tudo está de acordo com as leis universais. Então não temos que temer. Não temos que temer. Isso é muito importante, né? Não temos que perder a fé, a confiança, porque Jesus está no leme desta terra abençoada, o qual ele é governador planetário. Ismael, o anjo tutelar da pátria brasileira, está a postos defendendo o Brasil. O que nós precisamos agora é tornarmos mais dóceis, uns com os outros. Não buscarmos esses instantes de dor e de querelas que não levam a nada, dissensões políticas que não vão acrescentar nada para nós agora. Onde estamos, muitos de nós fragilizados. Não, agora é o momento da união fraternal, de um espírito que crê verdadeiramente que tudo isso é passageiro. Tudo passa. Nosso querido Chico, no momento em que ele vivenciava muita dor, ele dizia isso, né? Tudo passa. Isso também vai passar. Né? Então, é tudo transitório. Então, tudo que é... Então, isso é só não é fazer uma ligaçãozinha. Matéria é transitória. Então, a gente não vai viver a vida toda triste nem a vida toda alegre, ok? Não nesse planeta, né? A gente vai ter momentos de alegria e momentos de tristeza. A gente não vai viver a vida inteira com dor. Uma hora a dor vai passar. Nem que seja na hora do desencarne, mas ela vai passar. Né? Então, tudo na Terra é transitório. Tudo é transitório. Nosso corpo, a matéria, o dinheiro, as posses, tudo. E quando daqui a gente parte, eles não vão perguntar os títulos que a gente tem, né? Eles vão te perguntar: quantas lágrimas enxugastes? Quantas pessoas socorrestes? Quantas pessoas conseguiste tirar a fome? Quantas pessoas tirasse o frio? Oferecesse um teto, uma cama quente, quiçá um chá? Quantas pessoas você abraçou e perguntou se precisava de alguma coisa? É isso, é isso. Não vou perguntar mais nada. Nem o que tu praticou de mal.
Eles vão te perguntar só o que você fez de bom para o seu irmão. Só. Mas nós temos que crer. Crer firmemente. Ter a fé significa confiança. Confiança. Que nós estamos aqui sobre uma força maior. E que nós estamos na caminhada. Estamos estudando. Estamos tentando passar as nossas vicissitudes diárias. Tentando, aos poucos, nos melhorar. Mas para isso, a gente precisa ter fé. A gente precisa confiar. Porque se nós não confiarmos, dificilmente a gente consegue passar por essa turbulência que ainda está por vir. Lembre-se que Jesus está sempre junto de nós. Sempre, sempre, sempre. Os nossos anjos da guarda estão sempre junto de nós. A gente tem com quem a gente se apegar. Chamem quando a gente precisar. Peçam ajuda. Não se sintam os heróis. Eu posso tudo. Eu não preciso de ninguém. Porque a gente precisa. E essas pessoas que falam isso, um dia cairão. Para poder sentir que também necessitam de outras pessoas. Por isso que eu comecei esse tema falando que somos todos um. A dor do outro é minha dor. A fome do outro é minha fome. Às vezes a gente nega um prato de comida para alguém que foi um filho nosso no passado. E que bate a nossa porta. E a gente não tem esse conhecimento. Por isso que a gente não pode negar ajuda. Sempre que alguém nos pedir ajuda, vamos fazer o nosso melhor e o nosso possível, claro, né? Dentro das nossas possibilidades. Vamos procurar entender que muitas vezes aquilo que falam para nós de nós mesmos, que só nós não aceitamos, são situações que devemos trabalhar para a nossa própria melhoria espiritual. É a nossa reforma, né? É a nossa reforma. Precisamos também, nesse instante, dilatar nossos potenciais de bondade. Todos nós somos virtuosos também. Não temos apenas defeitos, né? A gente tem muitas qualidades. Então podemos dilatar, né? Vamos dilatar nossa bondade. Coloquemos as nossas virtudes em prática. Todo mundo aqui tem. E se ainda não conseguimos ser fraternos, sejamos solidários. Pelo menos porque isso é essencial e importante. A solidariedade uns para com os outros. Temos a certeza que Jesus ficará muito satisfeito com cada um de nós que busca olhar não apenas para si, mas olhar para aquele que está ao seu lado. Não deixemos-nos contaminar pelo negativo, porque o negativo atrai vibrações mentais tão poderosas a nos destruir, a baixar nossa imunidade. A gente vê aí quantas pessoas doentes baixando a imunidade, aceitando tudo que vem do outro como uma verdade, né? O negativo elimina, enquanto a gente não for forte para manter o nosso padrão vibratório. Então vamos, irmãos, fazer a lição de casa direitinho, para que nós podamos sair desse planeta melhores do que aqui chegamos. E vamos procurar também unir as nossas forças, para que nós sejamos mensageiros do bem, mensageiros da esperança, mensageiros da paz, e não mensageiros de coisa ruim, que é o que está acontecendo, né? Divulgação de coisas ruins. Vamos ser da paz, da alegria. E vamos procurar nesse instante de tantos sofrimentos, trabalhar o positivo, o amor, esse ingrediente que está faltando para a humanidade, né? O amor cobre a multidão de pecados. Lembra que eu sempre falo isso? Né? Às vezes as pessoas, mas eu já fiz tanta coisa ruim, então começa a praticar o bem, sempre está na hora. Não tem tempo para isso, pode estar com 60, 70, 80, 90. Um bem cobre a multidão de pecados. Pecados, né? Dívidas, né? Débitos, né? Isso já dizia o Paulo, né?
Então vamos amar, porque não gasta, né? Não precisa de dinheiro também para amar, né? Eu posso amar a qualquer momento. Vamos colocar em ação nosso amor, vibrando pelos nossos irmãos que se encontram doentes, desesperados, isolados, em depressão, querendo cometer suicídio. Então é hora de as pessoas mais esclarecidas, né? Os obreiros da última hora, trazer essa palavra de esperança. Por fim, os luminares espirituais ainda nos afirmam, os espíritos nos afirmam, que a necessidade de destruição vai se enfraquecendo no momento, à proporção em que ele vai dominando a matéria. E não o contrário. Não o contrário. Eis realmente a grande lição desse capítulo, pois ela reforça o que tanto Jesus nos ensinou, que para o seguirmos, precisamos aumentar a nossa bagagem, não em nossas mãos, mas em nossos sentimentos, em nossas ações e nos nossos corações. A bagagem que a gente tem que trazer não é a bagagem de mão, nem de objetos, nem de posses. É a bagagem do coração, é a abnegação, é o amor, é a caridade, a indulgência. E hoje está muito difícil da gente deparar com pessoas que querem fazer essa mudança. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. A lei da destruição, ela está ampla no livro, tá? Então, quando a gente chegar nessa parte da lei da destruição, a gente vai falar um pouquinho mais. Como eu tenho 35 minutos para falar, então eu fiz compilei bem para vocês, né? Mas tem muita coisa para se falar da lei da destruição. Mas o que é mais importante é isso, que fique aqui para todos nós. A lei da destruição é uma lei natural, é uma lei moral, necessária. Lembra de Lavoisier? Tudo se transforma. Tem aquela frase lá, que eu não lembro agora. E um dia voltará para o estado, né? E toda a matéria vai ser isso, né? Nada é permanente. Então vamos fazer uma oração. Que nosso Senhor possa iluminar o coração de todos os habitantes do planeta Terra, para que possamos emanar mais amor, mais paz, mais compreensão, menos julgamento, menos intolerância, menos ódio, menos raiva. Que possamos vibrar nas energias positivas do amor, que emana a todos os cantos desse planeta, por esses mensageiros da paz que se encontram conosco neste grande orbe, o tempo todo emanando luz de variadas cores, para que possamos despertar, acordar, tirar a faixa dos olhos e ver que nada se vence senão pela paz, o amor e a bondade. Que o melhor aconteça dentro da divina ordem. Que assim seja. Assim seja.